Eu sou o Rodrigo Clean e esse é o canal Tecnologia Brasileira. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre o investimento estrangeiro direto, né, que é o 51º indicador do ranking global de inovação. Eu estou fazendo esses vídeos, nessa sequência de vídeos, eu venho mudando um pouco o formato aí, com o passar do tempo, né, mas estou conseguindo cumprir aí até chegar nos 78 indicadores, já estamos no 51º. Se você quiser ver os vídeos dos outros indicadores, tem alguns aqui no YouTube mais detalhados, mas também tem lá no meu Instagram, rodrigo.clean, onde você pode encontrar alguns detalhes. Eu estou tentando dar mais detalhes sobre esses indicadores para que a gente possa compreender melhor qual que é a implicação direta disso na nossa vida, né? Então, eu acho que o mais importante para a gente, que é cidadão comum, que está aqui no dia a dia trabalhando, pagando imposto, cuidando dos nossos afazeres aí da nossa vida, né? É a gente saber como que essas decisões de governo, essas decisões estratégicas, seja do lado A ou do lado B, não importa, né? Como que elas influenciam a nossa vida, como que influenciam a vida da nossa próxima geração, dos nossos filhos e netos, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente. E para você que está aqui, que está fazendo engenharia, que pretende fazer engenharia, fica por aqui também, porque basicamente esse é um canal sobre engenharia, não é um canal sobre investimento, nada disso, é sobre engenharia e sobre o estado da tecnologia no Brasil e o que isso impacta na nossa engenharia, na nossa técnica. Então, assim, esse indicador, ele é vamos dizer, digamos assim, é um termômetro da importância que o país tem para as empresas estrangeiras, para os investidores estrangeiros. Infelizmente, no Brasil hoje, boa parte do investimento estrangeiro vem por duas razões. A primeira razão é mercado consumidor. São mais de 200 milhões de consumidores. Então, uma empresa, quando investe aqui no Brasil, ela está interessada primeiro no mercado consumidor. Em segundo lugar, você tem a questão dos recursos naturais. Então, uma empresa vai vir para cá para fazer mineração, para investir na indústria agrícola, para investir em petróleo e gás, mas não vem para investir em recursos de alta tecnologia. Por quê? Porque não vale a pena. Por que não vale a pena? Lá no meu Instagram tem os primeiros vídeos são sobre a questão institucional do Brasil. Eu vou até fazer mais vídeos aqui no YouTube sobre esse assunto, que eu acho que é um ano político e é muito interessante a gente falar sobre isso. O problema é que existe o tal do risco Brasil. Existe o risco político, existe o risco jurídico, entre aspas, né? De decisões judiciais interferirem no andamento dos negócios de uma empresa, eventualmente, né? Pode acontecer isso. Existem também problemas de segurança pública, né? Assim, o cara ele vem para o Brasil, ele vai instalar a empresa dele no Rio de Janeiro. Qual garantia que ele tem de que não vão invadir a empresa dele, de que algum grupo, né, vai de repente tomar a área onde ele está estabelecendo a empresa dele? Então é muito complicado para uma empresa estrangeira vir para o Brasil, sendo que ela tem a opção de ir para qualquer outro país que pode oferecer a mesma coisa, né? Se a Colômbia, por exemplo, consegue oferecer as mesmas condições e tem uma segurança pública melhor, a empresa, sem dúvida nenhuma, vai para a Colômbia. Então, é uma decisão muito simples de ser tomada, né? E para uma empresa, né? Então, quando é muito lucrativo o negócio, como é o caso do óleo e gás, então as empresas acabam vindo para cá, mesmo com restrições, né? E, tendo todo o cuidado de trazer os funcionários para cá e tal. Então, de acordo com o Banco Mundial, eu trouxe até um gráfico aqui, e eu peguei os dados do Banco Mundial, o investimento no Brasil ele vem oscilando em torno de 3% do PIB, tá? Então, em torno de 3% do PIB. Nesse gráfico você vai ver que eu fiz uma comparação também com o Chile e com a Índia. Nossa resposta é muito parecida com a resposta da Índia e também é muito parecida com a resposta do Chile, né? Sendo que o Chile teve um momento ali, por volta de 2015, muito favorável, né, para esse tipo de investimento estrangeiro. Mas o interessante é notar o que acontece com Singapura. Por que Singapura tem essa curva tão acentuada de investimento estrangeiro? Não é por acaso, não é porque o pessoal de Singapura é melhor que o brasileiro, que o indiano e que o chileno. Existe uma coisa chamada estabilidade institucional lá. Ou seja, o investidor estrangeiro, a empresa, vai colocar dinheiro em Singapura e ele sabe que aquele dinheiro não vai se perder lá. Ele sabe que não vai ter uma mudança institucional que vai aumentar o risco de perda do investimento dele ou dela, né? Então, além do mais, um outro ponto interessante é que Singapura tem uma poupança muito maior que a do Brasil e desses outros países. Então, eles têm o hábito de poupar. Então, o custo de capital lá é menor, né? Então, vê quantos fatores influenciam, né? Então, essa questão do investimento estrangeiro,
A gente ainda assim recebe muito investimento, né? A gente está aí a gente está em 50º lugar, se não me engano, com aproximadamente 3,5% de investimento estrangeiro em porcentagem do PIB, mas isso aí poderia melhorar muito com uma sinalização de qualquer governo, seja o governo do lado A ou do lado B, de que a gente está direcionando para uma estabilidade institucional, ou seja, que a gente está caminhando para uma sociedade que é organizada, entendeu? Que não tem tanta confusão política, que realmente o jogo, a democracia, ela não é, vamos dizer assim, colocada em questão, né? Não é uma discussão, não pode ser uma discussão. Se imagina um investidor estrangeiro, ele está lá assistindo lá o Bloomberg, né? O canal Bloomberg, assiste lá, não, o Brasil agora está discutindo quem é democrata, quem não é democrata, quem é ditador, quem não é ditador. Então, isso aí vai contra o nosso interesse em termos de investimento. Então, aqueles que detêm o dinheiro, o recurso para trazer esse recurso para o Brasil, que seria muito bom para o Brasil, para o povo brasileiro, né, acaba não vindo para cá e vai para outro país, né? Infelizmente. Como é que isso afeta a nossa vida diretamente? Afeta com desemprego, você acaba tendo uma redução de oferta de emprego, porque as empresas não vêm para cá e você acaba tendo menos indústria. Transferência de tecnologia, você acaba não trazendo as melhores empresas para cá para desenvolver tecnologia aqui, porque é arriscado e é muito dinheiro envolvido. Então imagina, você vai trazer uma empresa, uma fábrica de semicondutores para o Brasil, imagina, com o risco institucional que existe aqui, imagina a quantidade de dinheiro que é perdido se ocorre qualquer problema institucional, né? E esse problema institucional que eu estou falando não é uma coisa local que está acontecendo agora, é uma coisa quase que estrutural. Basta você pegar ali o Gilberto Freire, Casagrande de Senzala e ler, que eu sempre cito ele aqui, e você vai ver que o problema do Brasil não é um problema local desse governo, né? Pega também o Lanterna na Popa, do Roberto Campos, você vai ver que o problema do Brasil é uma confusão que já vem de muito tempo. E a tecnologia, né, nosso baixo desenvolvimento tecnológico, ele é uma consequência direta disso, né? Não é porque o governo A ou B não investe, enfim, óbvio que os políticos, eles são muito mais voltados para a questão legislativa, ou seja, o Brasil está recheado de advogado, né, nas assembleias, né, entre os deputados, entre os senadores, né, e tem poucos engenheiros lá, devia ter mais técnicos lá, pessoas que olhem para o desenvolvimento do Brasil, né, que tenham uma visão de engenharia do Brasil. Eu acho que quanto mais engenheiros políticos a gente tiver, eu acho que a gente vai mudar um pouco a cara do Brasil, porque essas pessoas vão observar o seguinte, que primeiro você tem que começar pela base, você tem que ter uma formação técnica sólida. Depois você tem que começar a atrair empresas, criar uma cadeia de suprimento. E eu tenho a ideia, tá? Assim, a minha percepção é que o advogado, o comerciante, o dono de empresa, que às vezes o cara nem tem formação, ele chegou ali por popularidade mesmo, ele não tem noção disso, né? De que existe uma necessidade de cadeia de suprimento. Às vezes só mandando dinheiro para o estado, para o município, ele já resolveu o problema. E não é por aí. Acho que, como diz o ditado, né, o buraco é mais embaixo, né? Então, eu queria te convidar aí lá no meu Instagram a visitar. Eu estou colocando mais vídeos lá, estou falando sobre tecnologia, especialmente você que é jovem, que está começando a carreira em engenharia, ou está pensando em fazer engenharia, está num curso técnico. Então, é bom ficar alerta nisso aí. Estou no TikTok também, estou reativando a minha conta no TikTok. Para quem só tem TikTok, é garotada, né? Que tem TikTok, hoje em dia a garotada usa muito mais isso. Então, assim, vá lá, dá uma olhada nos vídeos e tira dúvida, manda mensagem, vê o que você acha. Porque a ideia aqui é direcionar os jovens que estão entrando nessa área técnica e ajudar para que eles tenham a informação que eu mesmo não tive quando eu entrei na engenharia, né? Quer dizer, acabei sobrevivendo na engenharia, mas dar esse conselho, né, essa sugestão, acho que é muito importante para quem está chegando agora, para a nova geração. Até a próxima.